né, sem a necessidade de aceleração, mas deixando ele nessa velocidade constante, em torno de uns 40 km por hora, eu tenho desligamento do motor a combustão. Então, aquele sistema VTEC que eu falei para vocês, ele desconecta o balancinho da válvula para o sistema VTEC, e aí as válvulas permanecem fechadas. O movimento do motor a combustão está ocorrendo por completo. A árvore de manivelas, pistões, está tudo em movimento. Só que eu não tenho a abertura das válvulas e não tenho a injeção do combustível. Nesse momento, a tração está sendo feita somente pelo motor elétrico. Então, nesse momento, emissões zero, consumo zero. Bom, é lógico que a partir do momento que eu piso no acelerador para ganhar velocidade, aí eu tenho o motor a combustão voltando ao funcionamento, e aí eu uso toda a potência do combustão e do elétrico. Lembrando que como eu estou usando o torque máximo a partir das rotações mais baixas do motor elétrico, eu consigo uma maior performance sem necessidade de acelerações mais fortes. É aí que mora a economia do sistema. E se eu atingir, por exemplo, uma condição que nós consideramos ideal para o motor a combustão, que é aquela onde eu tenho uma velocidade um pouco mais elevada, mas porém constante numa estrada, que é a situação justamente onde o motor a combustão consome menos, ele desliga o motor elétrico para preservar as baterias. Então, nessa situação, por exemplo, com o control cruiser acionado, eu tenho somente o motor a combustão. Bom, mas eu consumi a bateria, como é que eu vou repor a carga dessa bateria? É justamente na desaceleração. Não vamos associar com frenagem, tá? Então, associa com desaceleração, porque a partir do momento que você tem a desaceleração, a energia cinética da roda é que vai fazer com que o motor elétrico se transforme num gerador e reponha a carga da bateria. Nesse momento, eu desligo o motor a combustão. E se eu parar o veículo, todo o sistema ele é desligado. Então, o fato de eu pisar no freio, veículo parado, eu fico totalmente sem emissões, veículo desligado. Bastou eu tirar o pé do freio, o motor aqui, que é um motor de alimentação para tração, funciona como motor de arranque e já põe o motor a combustão em funcionamento imediato. Okay? Resultado disso daqui, um motor 1.3 que anda igual de 1.6 a 1.8 e que consome aí menos que o motor 1.0. Então, essa é uma tendência interessante que nós estamos trazendo para vocês. Eu vou dar uma paradinha, meus colegas agora vão fazer a apresentação, e vou deixar para daqui a pouco para falar do célula de combustível e o V8 movido a etanol. Obrigado. Enquanto a gente vai fazer aqui a troca do computador, que o Alfredo trouxe o computador dele, vou aproveitar aqui e fazer uma perguntinha para ele. Alfredo, com relação aos veículos de duas rodas, né? A Honda, ela obviamente, é líder mundial, pioneira na tecnologia flex. Hoje já está entrando em vigor, já estão entrando em vigor no país os limites de emissão Euro 4, que são, vamos dizer, os mais avançados para esse tipo de veículo. O que impede ou o que falta para que o Brasil, ou a Honda Brasil, possa exportar esses veículos para outros mercados? Acho que Bom, acho que uma parte da pergunta você mesmo já respondeu. Como nós estamos entrando aqui no Brasil, nós já estamos em Euro 3, estamos entrando em Euro 4, nós chamamos Promote 3, indo para Promote 4. Primeiro que a nossa prioridade é abastecer o mercado nacional, que é o mercado com a facilidade e rico em abastecimento de etanol. Porém, há interesse em exportar a tecnologia, só que ainda muitos países, dos nossos principais mercados, ainda não tem essa facilidade de abastecimento com o etanol. E principalmente aqui na América Latina, nem todos os países atendem Euro 3. Posso dar como exemplo o Chile, que já está entrando, né? Mas muitos dos países ainda usam Euro 1 ou Euro 2, o que para esses países tornaria a nossa tecnologia inviável. Mas entrando no Euro 3, nós estaremos competitivos no mercado. Bom, eu agradeço então, Alfredo. Eu fiz essa pergunta aqui só para a gente ter aqui essa transição aí de um computador para o outro. Então eu gostaria de convidar o Eduardo aí para fazer a apresentação da Marelli. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer
agradecer a organização do Ethanol Summit 2011 pela participação, pela oportunidade de mostrar aqui uma pequena parte da evolução dos sistemas flex daqui para frente. Não vou me apegar muito ao automóvel, porque, como o Alfred falou no começo, é uma tecnologia consolidada aqui no Brasil, mas eu vou citar algumas aplicações que já estão ocorrendo, estamos desenvolvendo, fora do campo automotivo, no uso do etanol. Bom, em primeiro lugar, a Manhã Timarelli, aqui um slide onde mostra aonde nós estamos no setor automotivo. Hoje, nossos produtos eles estão presentes em praticamente 40% de um automóvel. Né? Nós produzimos faróis, né? Sistema de iluminação, faróis e lanternas, divisão Powertrain, sistema de injeção eletrônica e gerenciamento eletrônico de câmbio, eletrônica aqui compreende o quadro de bordo, painel, computador de bordo e também a telemática, navegadores, GPS e toda essa parte que nós chamamos internamente de infotainment. Sistema de suspensão, fornecemos o sistema de suspensão completo para uma série de veículos. Sistema de exaustão, escapamento. Plásticos, que são novas divisões que entraram no nosso grupo. Claro, uma divisão aftermarket, que é muito importante. E o nosso laboratório avançado, que é a divisão Motorsport. Só para citar algumas das participações nossas na Motorsport, estamos praticamente em 100% do Mundial de Rally, temos componentes e também a parte eletrônica em todos os Fórmula 1, né? E além de outras categorias não menos importantes. Bom, nesse quadro aqui, a gente mostra quais são as tendências para a redução de CO2, que é o grande objetivo de toda a indústria de alguns anos para cá, né? Principalmente para manter a sobrevivência nesse nosso planeta. Aqui a gente mostra a tecnologia e o quanto ela custa para ser colocada no automóvel e qual a redução em CO2 que ela oferece, né? As de menor custo, vamos dizer assim, e, claro, também de impacto um pouco menor, são aquelas indiretas ao motor do veículo. Então, você tem aqui sistema de navegação, ecorota, que, na minha opinião, ainda no Brasil, enquanto a gente não tiver o sistema viário mais fluido, ainda é um pouquinho complicado de aplicar, porém, é uma tecnologia disponível, ou seja, o motorista ele é informado da melhor rota que ele tem que fazer e qual o melhor modo que ele tem de dirigir, que seria aqui a econavegação. E o EcoDrive, que é simplesmente o GPS de hoje. Das tecnologias que podem ser colocadas no automóvel, ou seja, que independe do usuário, são todas aquelas conhecidas, né? Desde componentes, que eu vou falar mais para frente um pouquinho, componentes do sistema de injeção, gerenciamento de câmbio, start-stop, ou seja, todas essas tecnologias aqui podem ser colocadas, evidente, cada uma com seu custo dentro do automóvel. Sendo que, para todas elas, o etanol pode estar presente, todas mesmo, né? Então, na Europa já tem muita coisa disponível que, no seu tempo, poderão ser aplicadas aqui no Brasil, junto com o etanol. Falando um pouquinho de sistema de injeção eletrônica, a evolução dos sistemas parte que estamos trabalhando e neste ano já começa em produção em alguns modelos, é a nova família de centrais eletrônicas. Em relação à primeira que foi desenvolvida e lançada em 2003, houve uma
um incremento de tecnologia bastante importante, seja na capacidade que ela tem de gerenciar o motor, mas também fazer outros controles em cima do veículo, né? Essa nova geração é um hardware e um software bem mais evoluído do que as primeiras, é evidente, e já estão predispostas para o próximo nível de emissões a ser aplicado no Brasil, que é o PL6, e que é equivalente ao Euro 5. Junto com a central eletrônica, desenvolvemos componentes, aqui o mais significativo, porque estamos num evento de etanol, e este componente ele foi desenvolvido especificamente para o etanol, que é o injetor, que nós chamamos de Pico Eco, né? Ele é eco porque proporciona no automóvel um ganho importante em termos de redução de emissões e consumo, mas também porque a produção dele é uma fábrica de baixo impacto em termos de CO2. Este injetor, junto com a nova central eletrônica, proporciona uma redução no nível de consumo de combustível, tanto para álcool quanto para gasolina, na faixa de 2%. E, em velocidades constantes, uma redução de HC, ou hidrocarbonetos, da ordem de 15%. Para 2014, quando entra em produção, quando vai ser obrigatória a entrada em produção dos sistemas que tenham que atender o PL6, o próximo step é o que nós chamamos de Ethanol Cold System, que é o sistema de partida frio sem utilização de gasolina, né? Ele é um sistema totalmente automático, né, para utilização com 100% de etanol no tanque, sem o uso da gasolina de partida frio. Esse sistema, em conjunto com o injetor mais a central eletrônica, proporciona aqui uma redução de consumo também de 2%, uma redução de hidrocarbonetos na fase fria da ordem de 40% e uma melhor dirigibilidade, porque você não tem a transição da gasolina, que é quando você parte com gasolina em baixas temperaturas, e depois você tem a transição para o álcool. Tá? Então, tudo isto é um avanço que até 2014 estará em produção. Falando um pouquinho das novas aplicações para o flex, aqui não estou falando de etanol, estou falando de flex mesmo, fora do setor automotivo, um desenvolvimento que estamos já na fase final e devemos entrar em produção no final deste ano, ou metade do ano que vem, até metade do ano que vem, e são os motogeradores flex, né? Isto aqui pode não parecer muito importante, mas tem uma utilização muito grande, principalmente para a geração de energia, aonde a disponibilidade de diesel, que hoje a grande maioria, a totalidade dos motogeradores são a diesel, esta alternativa é bastante interessante. Por exemplo, um evento ou a própria geração de energia no meio de uma fazenda ou alguém que produza etanol. Então, você tem o combustível ali, limpo, né? Tem uma performance equivalente à gerada com motor diesel, gera muito menos ruído, principalmente em shows, esse negócio que é uma solução interessante. Emissões baixíssimas, com todas as vantagens que a gente já conhece do etanol, e tem a possibilidade dele ser bifuel, ou seja, de ele usar seja etanol, gasolina ou gás.